Olá, meu nome é Francisco Ayrton, sou professor da UFP. Venho há alguns anos auxiliando alunos a produzirem TCC com maior qualidade e agora estou compartilhando esse conhecimento com mais pessoas. Nesse vídeo eu vou ensinar como definir um título do seu TCC na prática, rapidamente aqui de forma simples e direta. Primeiro, uma contextualização do que é um bom título, né? Por que ele é importante? Um título é importante porque ele é uma espécie de cartão de visita para o seu trabalho. Então ele é como se fosse uma vitrine de uma loja que você mostra ali as melhores roupas para cativar as pessoas a entrarem na loja, cativar as pessoas a lerem seu TCC. Então por isso que é importante ter um bom título, que ele deve ter todas as informações necessárias para a pessoa saber inferir o que é o conteúdo daquele trabalho. Então vamos a um exemplo. Então, imagine que você é da área de enfermagem e você está procurando exemplos de TCCs, né, relacionados à meditação e enfermagem. E aí você coloca essas palavras-chave aqui: enfermagem, comunicação, meditação. Dá uma busca no Google e aparece 4 títulos. Esses 4 títulos aqui, ó. Então vamos analisar. Benefício da meditação para a profissão de enfermagem, uma investigação quantitativa. Ele é um título bacana, tem um certo número de palavras, uso 2 pontos, que é um formato que eu gosto bastante, mas ele não é interessante. Ele é muito seco. O 2, por que enfermeiros atentos se tornam melhores comunicadores? Essa informação é interessante, mas ela não dá informações sobre o método de pesquisa. Está um pouco enviesado. É perigoso uma afirmação que não tenha, como essa, que não tenha um embasamento aliado à afirmação. Gurus da meditação, 3 palavras, não tem como formar um título, use a partir de 5 palavras. 4, enfermeiros em movimento, 2 pontos, um relatório quantitativo sobre como a meditação pode melhorar o desempenho do enfermeiro. Esse título está bom, esse título está completo e está interessante. Então ele é o que eu escolheria para classificar um bom título dentre esses 4. Então, veja bem, o título tem que refletir o conteúdo, o título tem que ser interessante e o título tem que ter palavras-chave importantes. Por exemplo, não pode ter palavras-chave que não refletem o conteúdo. Aí você sempre pensa na questão da vitrine, que eu dei como exemplo. Então, comparando aqui essas 4 opções especificamente com esses 3 critérios, né, a gente tem que o primeiro, que eu falei que é muito seco, ele reflete o conteúdo sim, mas não é interessante. E ele tem palavras importantes sim, até porque tem um certo número grande de palavras, não é possível que não tenha todas as palavras-chave nesse título, né. O segundo, né, que eu falei que é enviesado, ele não reflete o conteúdo porque ele não diz qual é o método, nem qual o tema, né? Mas ele é interessante, porque os enfermeiros atentos se tornam melhores comunicadores, a pessoa vai querer ler isso. E por último, palavras-chave importantes, não tem tudo o que é necessário para o leitor ter alguma conclusão. Gurus na meditação, é só interessante, nada mais. E o último, que é o mais completo, reflete o conteúdo, é interessante e tem as palavras-chave importantes. Então, outra forma de você analisar o título, se ele tem todos os elementos, né? Essa primeira classificação que eu acabei de dar é mais subjetiva, digamos assim, às vezes não é tão fácil de identificar. Por exemplo, interessante pode ser que seja interessante para uma pessoa, pode não ser interessante para outra. Então tem essa outra classificação aqui, essa divisão em 4 pontos, que é mais direta, digamos assim, é mais exata. Você tem que colocar no seu título os resultados do seu estudo, o método, o tema e a amostra. Não necessariamente nessa ordem, mas eu coloquei nessa ordem aqui para dar um exemplo bem claro para vocês. Veja bem, nessa área que a gente está estudando nessa aula aqui. A meditação, veja que as cores estão relacionadas aos 4 pontos. A meditação faz com que os enfermeiros tenham um melhor desempenho. Isso é um resultado. Então você já joga o resultado para o leitor no começo, para a pessoa, opa, isso aqui é interessante, é uma afirmação forte. Aí, um estudo qualitativo. Aí o leitor vai observar, poxa, o cara seguiu uma norma técnica de trabalho científico aí, ele não fez de qualquer jeito não. O tema, meditação mindfulness. Lembre-se, tema é a grande área, o contexto onde você vai trabalhar.
tá? Então por isso que normalmente o tema é curtinho mesmo, ó, 2 palavras, já tem um tema aqui. E por último, em estudantes alemães de enfermagem. Eu adoro dar um exemplo de amostra com o pessoal da área de pedagogia, por exemplo, que faz estudos do aprendizado de crianças. Aí, pronto, o título é só isso, aplicando uma técnica específica. Mas, crianças com algum problema de aprendizagem, crianças no qual ano, crianças com alguma deficiência, com que idade, meninos ou meninas, se você puder especificar, melhor, tá? Então, só para fiz um parênteses. Pois bem, terminei aqui a parte dos 4 pontos com a amostra, e esse aqui é um ótimo título para você ter como exemplo. Outras dicas: evite jargões, palavras informais. Lembre-se que escrita científica deve ser formal. Certifique-se de que o título tem 5 a 15 palavras, que é um bom número, né? Aquela com 3 palavras nunca. E dê uma olhada no manual do TCC da sua instituição. Às vezes, por exemplo, 2 pontos, o manual da sua instituição diz que não pode usar no título, vai que, né? Mas outra forma é conversar com o seu orientador, faça um título seguindo essas dicas aqui, mostre para o seu orientador e veja o que ele diz. Então é isso, pessoal, por hoje. Em relação ao título, essas são as informações que eu acho pertinentes para passar para vocês. E se gostou desse vídeo e não adquiriu ainda, não baixou ainda o nosso e-book grátis do Guia dos Primeiros Passos do TCC Nota 10, é só clicar no link da descrição do vídeo. E um abraço e até o próximo vídeo.